Senhoras e senhores, bom dia. Devido ao adiantado da hora, daremos início imediato ao painel Sustentabilidade da Agenda de Leilões, medidas para ampliar a atratividade das concessões. Para mediar os trabalhos, Karina Fera, diretora jurídica da BCR. Então, senhoras e senhores, como painelistas, convido a secretária de Parcerias Estratégicas de Mato Grosso do Sul, Eliane Detoni. Convido também o superintendente de concessão da infraestrutura da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Marcelo Fonseca. O secretário de Estado de Parcerias e Investimentos de São Paulo, Rafael Benini. E completando o nosso time de painelistas, convido a Investment Officer do International Finance Corporation, IFC, Renata Dantas. Com a condução dos trabalhos, Karina Fera. Olá, bom dia a todos. Todos me ouvem bem? Primeiro de tudo, queria agradecer aqui a presença de todos vocês. Enfim, é super importante ouvir um pouquinho qual que é o pipeline de projetos, o que a gente tem. Inclusive, falando no nosso tema, que é sustentabilidade da agenda de leilões, quero muito ouvir vocês, especialmente no que tange como fomentar, aprimorar a atratividade nos nossos projetos. Eu queria começar falando brevemente assim de como é que a gente tem visto hoje o pipeline de projetos. A gente tem, enfim, especialmente agora no final desse ano, 8 leilões já programados, investimento de 45 bilhões de reais. No âmbito do governo federal, a gente já tem os 3 leilões agendados, né? Marcados. A gente tem o leilão primeiro da 381, que já houve algumas tentativas, né, de leilão, e acho que até por conta um pouco da melhoria da matriz de risco, que eu vou tratar numa das nossas perguntas, houve uma grande evolução. A gente também tem o leilão da 040, né, que é a famosa Rota dos Cristais, é basicamente a segunda perna da relicitação da 040. A gente também tem o leilão da 262, e também é um projeto super relevante. A gente também tem outros leilões, inclusive acho que eu até estava dando uma olhada, recentemente foi aprovado pelo TCU os leilões, acho que da Rota Agro e Rota Verde. Verde. E mudou, né? Mudou, Marcelo, em alguns... Oi? Agronorte Verde. Agronorte Verde. E recentemente o TCU... Centro-Norte 1 e 2, né? E a gente também tem um pipeline relevante no Mato Grosso do Sul. Eliane, depois eu vou querer te ouvir um pouquinho o que a gente tem de perspectivas. Mas aqui, levando em conta todo esse volume, esse pipeline de projetos, eu pergunto para o secretário Benini. Levando em conta agora, né, a Sorocabana, e isso também no âmbito do estado de São Paulo, 2 projetos muito relevantes, a Sorocabana, Nova Raposo. Sorocabana já tem um aspecto daqueles contratos de concessão mais... que a gente já vê, comuns no geral, e da Raposo a gente tem um pipeline também relevante, são 93 quilômetros, né, secretário? E tem características um pouco diferenciadas, né, dos projetos de concessão comum, especialmente na região metropolitana aqui no estado de São Paulo. Então, secretário, queria ouvir do senhor, o que a gente espera para esses 2 leilões especificamente? Primeiro, bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E estar num painel assim, cheio de tanta gente importante aqui, até fico com medo de falar alguma besteira. Eu também fico, viu, secretário? Tem gente que conhece muito mais que eu aqui, então eu vou ficar no simples, né? Eu acho que a gente tem, né? Então a gente está marcado aí para outubro o leilão da Sorocabana, né? Que pega a Castelo e a Raposo ali a partir de Itapevi, a partir de Vargem Grande do Sul, até Sorocaba, até Araçoiaba, né? E a gente pega a SP-079 de Sorocaba, de Piedade, até o Vale do Ribeira. A SP-079, por muitos anos, foi considerada a pior estrada de São Paulo.
É um lugar complicado de fazer obra, é um lugar que chove todo dia, então não tem um dia seco para você fazer o pavimento. Por isso que é uma estrada complicada e por isso que a gente colocou, né, se esforçou para colocar dentro desse pacote de concessão também para atender o Vale do Ribeira, que hoje é a região mais carente do estado de São Paulo. Como você falou, né, é uma rodovia, é um projeto que já é uma rodovia, né? Um projeto rodoviário normal, que assim não tem muito segredo. A questão aqui é que a gente está saindo com free flow logo de partida, né? Então, a implantação de free flow e tirar as praças e fazer free flow, né? Numa cobrança mais justa e justamente não estamos colocando só trocando a praça por free flow, né? Isso traz um certo risco, né, de demanda que a gente está endereçando, né, compartilhando, né, assumindo praticamente quase todo o risco. Então a gente tem um piso de demanda garantida de 98%, que eu acho que isso atrai, mas de resto é um projeto mais tranquilo. Né? A gente também, o que a gente fez aqui, né, a gente tem alguns contornos, contorno de Votorantim, contorno de Piedade, contorno de Sorocaba, oeste de Sorocaba, que a gente jogou como investimento contingente, né? Então um investimento para fazer durante o contrato, em comum acordo com a concessionária, né? Então, quando for o momento, a gente faz essas obras, são obras necessárias, mas a gente achou que fazer esses contornos de partida traria um risco muito grande para o contrato, por isso que a gente deixa a expectativa no contrato, mas a gente fala que isso vai ser discutido no futuro. E na Nova Raposo, daí é um lote, né? 93 quilômetros com 7 bi de investimento, né? E aqui, acho que, né, se tem a entrada da Raposo, né, que é o pessoal, né, com marginais, projeto parecido com o que a gente fez com Fonseca na Dutra, ali em Guarulhos, né? Ah, de Guarulhos. Então a gente leu muito disso, e eu acho que é um projeto crucial, mas acho que o mais importante dessa obra é a gente já está fazendo o anel externo do Rodoanel. Então hoje o Rodoanel Oeste já tem 120 mil veículos dia, já está saturado, e assim, acaba atrapalhando a entrada em São Paulo. Então a gente está fazendo esse anel externo ali, ligando Itapevi, a Cotia, a Embu, né? Justamente para evitar que as pessoas tenham que se aproximar tanto de São Paulo, para fazer esse caminho entre a Castelo, a Raposo e a Regis. E futuramente ele deve ligar a Anhanguera e a Bandeirantes também nesse anel. Então a gente já está trabalhando, né, no anel externo do Rodoanel. Daí aqui é uma obra, né? Daí aqui a gente tem problema de desapropriação, problema de geologia, né? Tem todos os problemas de engenharia e social, que daí a gente tem que fazer um regramento específico no contrato para absorver esses riscos, né? Para o Estado absorver esses riscos para essa obra sair. Né? Então, aqui a gente não está falando só do risco de demanda, que também existe, aqui também é free flow desde partida, com vários pórticos, mas ao mesmo tempo tem outros riscos que a gente precisou endereçar no contrato, e eu acho que a gente conseguiu chegar numa forma muito boa, que está demonstrando, né? Está tendo interesse, e acho que isso que é importante. E, secretário, só complementando o que a gente tem visto, esse projeto especificamente, como eu falei no início aqui, né, da minha fala, ele tem características não tão comuns. E nesse sentido, você acha que eventualmente também podem vir novos players que têm características que não são, né, das concessionárias comuns, enfim, que tem todo aquele projeto já mapeado? Você acha que isso também pode, de uma certa forma, trazer novos players com relação a isso? Eu acho que atrai um perfil de player diferente, né? Mas não necessariamente que não tenha projetos ou que não está acostumado com concessão ou concessão em outros setores, né? Eu acho que é isso, né? Se você vai por 7 bi de investimento em 90 quilômetros, é um investimento super concentrado, com obras pesadas, tem túnel, tem vala coberta, tem muita coisa nesse, que daí você traz um perfil de construtora, né? Vamos chamar assim, né? De uma concessão que tem uma parceria mais fechada com a construtora, ou que tem a construtora dentro do grupo. Né? Então eu acho que são coisas que acabam trazendo, que atrai mais esse perfil. Mas não é, por exemplo, né, vamos falar, a própria CCR está olhando, tem a Acciona, que também já teve concessão no Brasil, então assim, não acho que vai trazer gente diferente do que já está aí, mas traz gente com outro perfil, com outra estratégia de negócio. Né? E aí, até levando em consideração, a gente já tem esses projetos lançados, né, inclusive com leilão agendado aqui recente para esse ano. E o que se tem pensado para projetos que estão em gestação? Se tem algo a mais que tem sido pensado para estimular a atratividade? E eventualmente, se o senhor puder falar o que a gente tem pensado, o que o governo tem pensado, gostaria muito de ouvir assim, com relação a esse tema. O que tem de novo para as novas modelagens?
Olha, né, então em São Paulo assim já tem mais de 30% da malha concedida, né? Então assim a gente tem uma malha concedida enorme e o futuro é isso. A gente só está com osso, né? Lá pra... Então, por exemplo, a gente está trabalhando na Paranapanema, que é a Raposo, ligação de Raposo e Itapetininga Ourinhos, né? É um lugar, é um corredor logístico importante para São Paulo, é uma duplicação que precisa ser feita, mas hoje você não tem o volume necessário para pagar essa obra. Então a gente vai para PPP. A mesma coisa para litoral. Como foi feito no litoral aqui, exato, né? Exato. Então assim, né? Então a gente tá partindo para um futuro onde a gente vai precisar PPP e daí é isso, né? Qual que é o problema de PPP no Brasil? É a garantia. É a garantia. Como eu garanto esse fluxo de pagamento para o privado, né? E acho que é essa grande discussão que a gente está tendo. E é uma discussão que a gente tem em outro setor que é mobilidade urbana. E daí em mobilidade urbana, né? A gente conseguiu pela primeira vez no Brasil uma garantia do Banco Mundial, né? De 100 milhões de dólares para linhas 11, 12 e 13. Então é uma garantia que até hoje nunca tinha tido no Brasil. E com essa garantia, imagina, tem uma garantia AAA que garante tudo, né? A Renata até pode falar mais do que isso, sobre isso do que eu. E é uma porta aberta para quem sabe a gente fazer isso para as nossas rodovias, né? Para as outras PPPs, né? Então assim é uma garantia que é revolving, né? Que tem toda a tecnicidade dela e talvez seja esse o ponto para a gente conseguir fazer PPPs e aumentar a malha concedida de São Paulo, que hoje é isso, né? E também temos um trabalho com a BCR, né? Para fazer um pré-estudo de outras áreas que a gente pode fazer concessão, que a gente deve iniciar agora, né? A BCR acabou de contratar, então acho que assim a gente tem bastante coisa para explorar, mas acho que dentro do que a gente está vendo é essa questão de garantias que é o que a gente precisa melhorar para conseguir fazer mais concessões em São Paulo. Mas o que a gente tem visto realmente é um bom comprometimento aqui da Secretaria de Parceria e Investimentos de pensar nas garantias, né? É algo que a gente tem visto também. Conversei com a Raquel, né? A gente falou um pouco sobre garantias e acho que você também vai ter oportunidade, né, Raquel, de falar sobre isso mais para frente. Mas aí agora também queria falar um pouco da agenda federal, né? Marcelo, eu acho que a gente, até que eu queria saber de vocês aqui, o que a NTT tem feito para justamente também melhorar a atratividade do projeto. Mas só falando assim, a NTT tem feito um excelente trabalho, né, especialmente no que a gente tem, no que tange visitar matriz de risco, e outros temas que são correlatos. E aí, com relação a isso especificamente, o que a NTT tem feito efetivamente, além de analisar a matriz de risco, para melhorar a atratividade dos projetos federais? Você como modelador, enfim, tem muita experiência, queria que você compartilhasse as impressões da agência. Bom dia a todos aqui. Agradecer primeiramente, Karina, a oportunidade, né, de estar aqui nesse painel com essas mentes brilhantes aqui. Já tive a oportunidade de trabalhar com todos eles em projetos que temos em comum. O Benino, inclusive, esteve conosco aqui trabalhando no nível federal, né, na EPL atual InfraSA. Então, é uma grande satisfação e poder falar aqui um pouco da nossa carteira federal, né, uma carteira bastante ampla, ambiciosa, né? E a gente vive um momento que eu considero um apogeu assim do setor de rodovias, né? Vinha falando isso com o Marco Aurélio ontem. A gente vive um momento que o ciclo ele é muito pujante, né? A máquina é muito potente da geração de novos projetos e muito foi plantado ao longo dos últimos anos, né? E a gente vem trabalhando essa questão da atratividade mesmo num cenário de maior número de projetos. Eu sempre coloco que é muito difícil a gente precisar exatamente os motivos pelos quais um player entra ou deixa de entrar em um projeto. Até uma das perguntas que eu mais temo quando a diretoria me pergunta é: e aí, às vésperas do leilão, quantos players teremos, quais serão? Porque é sempre um desafio, né? Porque as decisões são tomadas muitas vezes num detalhe, numa linha d'água. E hoje a gente sabe que os projetos não têm mais aquela margem de antigamente, dos 50% de desconto. Então é sempre esse grande desafio. E eu colocaria que a atratividade ela é multifacetada, né? Você tem vários motivos pelos quais essas decisões são tomadas e muitos a gente pode influenciar na forma de estruturação. A começar, e talvez seja chover um pouco no molhado, né, mas a começar pelos projetos que a gente tem, então os estudos de viabilidade que são desenvolvidos, né, a gente ter uma lógica de contratação que permita de fato a gente ter ali os melhores consultores, né, então tanto do ponto de vista do trabalho dos parceiros estruturadores públicos, que são no nosso caso o BNDES e a InfraSA, assim como de eles mesmos conseguirem contratar os melhores consultores no mercado, né? Então, esquemas diferentes de contratação, que não são pelas leis tradicionais de licitação, né? A gente tem mais facilidade depois, né, em ter produtos de boa qualidade, e aí é o começo de tudo, né?
que a gente tenha ali uma fidelidade, que a gente tenha as rubricas dimensionadas de acordo com as obrigações. Isso é um ponto que a gente enfatiza muito na NTT, de buscar posteriormente uma revisão da qualidade desses produtos que chegam, né? E a correspondência disso com o PER, né? Com as obrigações que vão ser prescritas, e muitas vezes a gente pondera, sopesa ajustes que vão trazer essa maior fidelidade, né? Então acho que começa aí, né, a gente ter esse produto bem dimensionado e um produto também que não force investimentos, que não tenha uma carga política muito forte, né? Naturalmente que processos dessa natureza eles vão ter as suas nuances políticas, vão ser ponderados por isso em alguma medida, tem as audiências públicas, mas a gente preservar aquilo que realmente é necessário para a rodovia é algo muito importante para que a gente tenha o sucesso ali na frente. Eu adicionaria uma segunda camada aqui, que seria aí o modelo regulatório, né? E modelos regulatórios que sejam planejados e pensados de acordo com a evolução do próprio setor e as experiências passadas. Isso a gente vem fazendo com os saltos de etapas, né? Então tivemos a quarta etapa de rodovias, que nos parece até o momento um sucesso. Então, rompendo uma lógica da terceira etapa que vinha com problemas, né, que teve dificuldade de entregar seus investimentos, e até hoje estamos aqui em soluções consensuais para tentar resolver essas questões. Então, pegar esse aprendizado e a partir dali trazer boas práticas. Então, a gente teve a colaboração na quarta etapa do IFC, né, em trazer boas práticas que estavam em São Paulo. Então, trazer o estado da arte, mas não se contentar em simplesmente internalizar isso sem crítica. Então, a gente tem buscado sempre fazer uma crítica diante da nossa experiência federal e planejar o salto, né? Então, quando a gente faz um salto de quarta para quinta etapa, isso é um conjunto de itens que vem sendo há muito tempo discutidos, né, para que a gente chegue nessa maturidade. Então, eu aponto aí a segunda questão, né, que seria fundamental a gente ter esse modelo regulatório planejado, orquestrado, e que a gente também faça a customização dele para cada situação particular. Como temos, por exemplo, uma serra de Petrópolis, que tem uma situação de subsidência, né, de um túnel que não é acessível e você não consegue ter um grau de precificação razoável. Você tem, por exemplo, a BR-381, que você comentou aqui no início, com desafios de estar concedendo praticamente uma montanha, como eu brinco, né? A gente tem ali maior parte em trecho montanhoso, com desafios geotécnicos, enfim. Então, assim, isso complementa esse ajuste do regulatório no acompanhamento do projeto é muito importante, e isso é feito muito escutando o mercado, né? Então essa interação, né, interações e iterações de a gente trocar documentos e percepções ali, ela é fundamental para que a gente chegue num desenho que lá depois na licitação a gente tenha uma certa segurança de que ele vai prosperar, né? E por último eu colocaria aqui aí uma questão mais de gestão de portfólio, que é a previsibilidade no lançamento dos projetos ao longo do tempo, né? Então, que a gente mantenha uma certa frequência de lançamento de projetos, que seja possível uma antecipação dos players e que você não tenha grandes rupturas nessa condução, né? Naturalmente que aperfeiçoamentos vão ocorrer justamente dessa interação, mas que você não faça isso de forma abrupta, permitindo que haja uma preparação. E também a gente cuida muito para que não seja tudo ao mesmo tempo. Então, assim, depende de vários atores, né? Há fatores exógenos à nossa condução, mas a gente tem procurado sempre tentar organizar, né, esse fluxo para que a gente tenha essa capacidade de ter de forma permanente a carteira evoluindo e os projetos sendo colocados com uma certa frequência. Então, eu elencaria aí esses fatores como sendo aqueles que, ao final do dia, vão nos dar uma certa tranquilidade de eu poder dizer para a minha diretoria, olha, eu acho que aqui dá para a gente seguir adiante, não vai ter algum percalço. O que naturalmente eu falei que é um exercício bem difícil, mas a gente tendo consciência de todo esse caminho percorrido, a gente já está muito bem posicionado para ter esse sucesso, essa atratividade. Muito bom, mas até só pegando um gancho no que você falou, que o desafio da agência reguladora, né, é tratar, os temas vêm chegando, assim, a realidade se impõe. E aí o grande desafio é justamente conseguir direcionar ou solucionar algumas questões, né? O sucesso de um projeto, primeiro, começa com a modelagem, né? A escolha de um bom player, né? Que, enfim, que é o
principal objetivo, mas também ele depende da governança, uma governança regulatória assim, que leve em consideração todas as questões relevantes no que tange a segurança jurídica, no que tange a compartilhamento de risco. Então, acho que esse desafio, o sucesso depende, né, do projeto, da escolha de um bom player, e isso leva em consideração analisar a matriz de risco, analisar, ampliar essa análise e saber que o contrato não é estático, né? Ele depende, ele vem mudando, sofre modificações, e aí por isso a importância de uma governança regulatória no que tange a análise de todos os problemas. A gente tem até a lei das agências reguladoras que trouxe um grande conforto. Imagina, de repente você pode até falar melhor para mim, mas eu acho que trouxe um conforto no sentido de também o agente regulador atuar nos problemas que surgem. A gente sabe, né, as relações vão se alterando e depende, a agência, até o setor como um todo, depende de uma atuação da agência reguladora, e isso tem que ser levado em consideração por vocês, e isso é levado, né? Ontem, até o Rafael Vitali falou daquela grande revolução, né, do ProRev, que a NTT fez, enfim, a revolução tecnológica, a revolução comportamental e a regulatória. E eu acho que isso foi um marco muito relevante, assim, que leva em consideração temas que são enfrentados, que até então não se pensava que seriam enfrentados, né? E um deles que eu até queria falar é justamente matriz de risco. Houve uma evolução desde a primeira etapa. Quem imagina, né? Primeira etapa, nem se pensava em compartilhamento de risco de demanda, em compartilhamento de outros riscos tecnológicos, ambientais. E agora, com até a realidade se impondo, a agência reguladora se viu obrigada a tratar desses temas, né? Até para garantir a escolha de um bom player. Né? Isso faz diferença. E aí o que eu queria saber de você, assim, a despeito de todas as melhorias que foram realizadas, inclusive aqui agora na quinta etapa, com a previsão do risco residual, quem imaginou antes, né, as concessionárias, o que a gente tinha de dogma do Lee Lopes Meireles, né, que era um administrativista que a gente aprendeu na escola há um tempo atrás, e ele tinha aquela noção, e ele falava isso muito, inclusive, nas aulas, né, no sentido de que a concessão, todos os riscos são direcionados às concessionárias, ao setor privado, né? Presta o serviço por sua conta e risco. Isso era um dogma, era um princípio que a gente sempre ouvia. E a gente viu que isso hoje em dia não funciona, né? Não é assim. Os contratos são mutáveis, as relações vão se alterando e a realidade se impõe. E por conta disso, eu acho que houve uma atuação relevante da agência reguladora, inclusive tivemos algumas interações na NTT, houve também a criação, eu falei isso até por Milton, da Compor, e assim, são questões que precisam ser endereçadas. E eu acho que é importante essa atuação tempestiva da agência, e por conta disso, eu acho que a gente evoluiu muito, né, com as etapas, e agora a quinta etapa, mas você acha que existe um espaço ainda para aprimoramento da matriz de risco? Em seguida, eu queria que você falasse sobre WACC, também mudando aqui a nossa, mas é importante, assim, a gente aguarda as considerações, o setor contribuiu, de repente, se puder falar um pouquinho também, acho que a gente vai gostar. Então, vamos lá, assim, sempre, na minha opinião, existe espaço para aprimoramentos, né? A gente vem aí de um processo, como eu falei, foi planejado, né, de quinta etapa, em que a gente decidiu que a gente ia enfrentar todos aqueles tabus, né? Tudo aquilo que era do clássico ali das etapas anteriores, que não se mexia, se tinha uma dificuldade até de acessar e discutir internamente, né? Então a gente decidiu isso, olha, a gente não vai aqui se limitar a fazer o trivial e vamos rediscutir de forma ampla a matriz de riscos do contrato. E aí onde, naturalmente, que existem restrições, inclusive internas, resistências à mudança, e isso vai sendo vencido com um conhecimento de como vão funcionar os mecanismos, de que o custo regulatório ele não é tão alto assim, né, de coisas como, por exemplo, compartilhamento de risco de condicionantes ambientais, de introdução de verba de desocupação e você fazer compartilhamento de desocupação e desapropriação, coisas que historicamente
tínhamos muita dificuldade, né? E resolvemos enfrentar e conseguimos grandes avanços, e um desses grandes avanços é justamente a introdução da ideia de riscos residuais que podem ser alocados ao poder concedente diante de um critério mínimo de capacidade de suporte. Então, se ele tem uma certa relevância, não foi previsto, é o tal do imponderável, e Marco Aurélio muito falou disso muito tempo, né? Que e teríamos então uma capacidade de tratar essas situações. Outro ponto da matriz de riscos que foi uma inovação bastante importante foi a ideia do extraordinário, do risco extraordinário, que é justamente o que você comentou, Karina. Você tinha uma ideia, em determinado momento se enveredou por um caminho no início da quarta etapa, com muita restrição do Tribunal de Contas, né, de um entendimento que deveria engessar mais os contratos, de que a gente, inclusive da nossa Procuradoria, a gente tem muitos pareceres antigos nesse sentido, de que os riscos deveriam ser vistos de forma absoluta. Então, porque eu defendo aqui na justiça, em juízo, ou numa arbitragem, que aquele risco não era passível de um entendimento de extraordinariedade, a gente resolveu romper esse paradigma, né, e tentar traçar uma linha de até onde esse risco é ordinário, e dependendo da sua extensão, do seu impacto, ele passar a ser considerado extraordinário. E aí nós indicamos ali um tratamento estatístico para ser feito isso, né? E aí a gente tem um espaço aqui ainda de necessidade de avanço, que é onde eu queria chegar aqui com essa fala, que a gente ainda não desceu no nível de como vai ser a métrica dessa estatística, né? Porque a gente sabe que, dependendo de como eu mexo as variáveis de uma análise estatística, eu chego a diferentes resultados. Então, é algo que a gente tem que ainda aprofundar, isso se entende que pode ser feito contratualmente, mas poderia ser alvo de regulamento também. Então, esse amadurecimento, assim como amadurecimento dos próprios mecanismos específicos que foram introduzidos. Então, a gente tem mecanismo de insumos, cambial, né, de demanda, mas a calibragem deles, né, a gente tem uma primeira calibragem, que foi essa estudada diante de alguns casos, e agora a realidade vai se impondo e a gente vai, então, aperfeiçoando essas questões do modelo. Um outro ponto da matriz de risco ainda que remanesce, né, que nos incomoda um pouco, é a questão do segurável, né, o evento segurável nos últimos 2 anos, e a gente precisa ter mais clareza dessa capacidade de fato de ser segurável aquele evento, e se a gente deveria manter essa necessidade, essa obrigação, né, relacionada ali a alguns tipos de evento. Isso normalmente se usa para caso fortuito e força maior, algumas outras hipóteses, né. Então é algo que a gente pretende discutir junto às seguradoras, né, realmente entender junto ao mercado e avançar nesse sentido. E eu colocaria também questões relacionadas a financiamento, sobretudo entre leilão, né, momento de bid e contratação de financiamento, é algo que hoje ainda fica num ambiente de risco da concessionária, né, e a gente, em momentos de maiores instabilidades, poderia gerar alguma necessidade de ajuste, ali, alguma contenção de danos que a gente tenta evitar ao máximo. Então, assim, o modelo hoje ele é feito para que isso não ocorra. E estamos ainda, então, nesse processo evolutivo aí de tentar chegar nesse ponto ideal. E WACC? WACC importante também, até para a questão inicial, né, que a gente comentou aqui, atratividade, né, o WACC é algo muito relevante, porque ao final do dia ele vai definir a tarifa, que é o elemento mais importante do nosso edital, né? Então, o WACC é esse caminhar que a gente vem fazendo, de buscar a especificação objetiva do WACC de acordo com os riscos dos projetos, né? Tivemos uma primeira versão em final de 2022, a nossa primeira resolução que fez a diferenciação em 3 categorias, e esse ano estamos entendendo que ela deve passar por uma atualização, processo que já está bastante avançado, passando já por audiência pública, né, na conclusão da audiência pública, e que nós vimos que havia espaço ali para aprimoramento, né? Então, a experiência de ferrovias do ano passado, em que fizemos o de ferrovias, sinalizou alguns caminhos. Houve um amplo debate com o setor recentemente, e o que nos parece que era ali a principal questão, que os projetos, eles de fato não, pela pontuação, a ponderação dos itens, eles não caíam de forma distribuída nas 3 categorias. A gente está ajustando essas questões para que a gente de fato tenha um reflexo dos riscos do projeto, né? E aí a 381, por exemplo, ela não caía no CR3, que é a nossa categoria mais alta. A gente teve que usar um dispositivo da resolução que é um arbitramento pela diretoria. Então a ideia é que isso não ocorra, de fato a gente consiga capturar todos esses riscos de forma mais precisa, né, com essa atualização, e já projetar as atualizações futuras, fazendo alguns ajustes em relação a percentis, né, que são escolhidos na distribuição,
Aqui eu brinco que tem um pouco de arte, assim, né, nessa parte de escolha de percentistas, porque ele é olhando para o mercado, ele é você vendo a competitividade, a atratividade dos seus projetos com essas taxas frente a outras possibilidades para o investidor. Mas a gente sempre também entra nessa discussão do risco, como é que a gente vai endereçar, o que, que a gente vai fazer, e a escolha de um bom player depende dessa decisão, dessa regulamentação pela agência reguladora. Eu gosto sempre de tratar de uma anedota, a gente já teve a oportunidade de falar, Marcelo, sobre uma anedota nesse sentido, que é a tal da teoria do Amir Klink. Eu gosto muito porque ela espelha a realidade como é que é, né? Eu lembro que a gente teve uma discussão, o professor Marcos Nóbrega, e aí a gente contou a anedota do Amir Klink. O Amir Klink, né, todos conhecem. Aí ele, um velejador bem famoso, de muito renome, ele ia fazer uma travessia no Atlântico Norte. E aí, ele estava procurando alguns engenheiros que, de uma certa forma, pudessem dar uma solução para que o barco não caísse. Né? E aí, o que ele quis procurar em diversas universidades, na Politécnica e algumas outras federais, e aí ele chegou em um engenheiro, por sorte, que falou para ele: Amir, o barco vai virar. Não tem escolha, o barco vai virar. E qual que é? E daí ele falou assim, mas tudo bem, então o que eu faço? Qual é a solução? A solução é você achar um ponto de equilíbrio para conseguir que depois esse barco retome enfim, a gente consegue achar uma solução para isso. E aí a gente faz um paralelo com os contratos, né, administrativos, especialmente o contrato de concessão. A gente precisa ter uma ideia, ou pelo menos algo que possa levar a uma solução e que a gente consiga cumprir o contrato de concessão de uma forma de eficiência até, e que atenda até o interesse do usuário. Mas o desafio é achar esse ponto de equilíbrio, e eu acho que a agência está no caminho certo. Mas aí agora eu queria ouvir também um pouquinho de você, Eliane. A gente tem um pipeline robusto, como eu falei aqui no início da nossa conversa, e também um pipeline muito importante no Mato Grosso do Sul. Inclusive ontem, né, saiu a publicação de o início de uma consulta pública para falar sobre um projeto de aproximadamente 870 quilômetros, né? Enfim, de um CAPEX muito importante, e eu acho que queria, se você puder falar um pouquinho desse projeto em específico. Acho que todos aqui estão curiosos e querendo saber de você quais são as principais características desse projeto relevante. Obrigada, bom dia a todos. Que honra participar desse painel aqui ao lado desses colegas queridos aqui que tanto nos apoiam e dão suporte aí para as nossas ações. Diferente aí de São Paulo, né, a gente tem uma carteira robusta, mas pequena. A gente está indo agora com o nosso projeto mais antigo para a primeira revisão quinquenal, então é bastante recente. E a gente inaugurou essa etapa da consulta pública no melhor momento e no melhor espaço, né? Abrindo aí a nossa consulta pública e oportunizando aí ao mercado conhecer o projeto, e espero que realmente olhem pelo nosso projeto e participem e contribuam. Esse é um projeto de 870 quilômetros, como você falou, então ele é um projeto, nossa primeira concessão rodoviária era um projeto de 200 quilômetros, a segunda de quase 500, então a gente foi aprendendo, então agora a gente ousou. Ele é um projeto que tem esse tamanho também, porque nós estamos falando de um conjunto de rodovias paralelas, então elas são concorrentes. Então todos os cenários que a gente estudou no sentido de divisão de lotes, eles não eram viáveis. Ele é um projeto que traz também rodovias federais. Esse é um modelo que é bastante importante, que a gente vem adotando desde o nosso primeiro projeto, e vejo que isso é um pouco do futuro para os projetos dos subnacionais, né, no Brasil. O usuário, ele anda na rodovia, ele não consegue, ele não quer identificar se a rodovia é estadual, se ela é federal, ele quer boa segurança, trafegabilidade. A gente quer aumentar e melhorar o transporte, né, da nossa, enfim, dos nossos produtos. E essa união de esforços ali entre Estado e União tem dado muito certo para que a gente consiga trazer maior atratividade para o projeto e sustentabilidade para ele também. Nós temos uma perspectiva agora de
primeira semana de setembro, fazer um roadshow também, para que a gente possa apresentar no detalhe ao mercado e abrir essa possibilidade de discussão. Isso é bastante importante para a gente. A gente tem um time muito bom ali na estruturação desse projeto, que conhece muito o mercado também. Então, isso tem contribuído. Acho que a gente conseguiu identificar e definir bem uma matriz de risco, muito diferente do projeto que o Benini colocava aí de São Paulo. A gente tem uma outra realidade. Então, é um projeto que não apresenta risco geológico, riscos de desapropriação. Acho que os riscos identificados eles são quase marginais, né, em relação a esses problemas, né, que os projetos do Estado de São Paulo foram colocados. E acho que está bastante bem endereçado também no nosso contrato. Nós temos, a gente procurou trazer já o que tem de mais inovador e mais moderno. Então, ele já é um projeto que já nasce com Free Flow, são 12 pórticos, HS Win, né, que acabou de ser homologado também, então está tudo caminhando para isso. Então, incorpora novas tecnologias. A gente tem aí também uma conta garantia, né, específica para suportar possível evasão, né? Então essa inadimplência nos primeiros 5 anos, né, do projeto é uma concessão para 30 anos e espero que a gente tenha sucesso também, como a gente teve nos outros projetos. Nossos projetos têm sido bastante concorrenciais. Sim. E eu acho que isso é muito positivo porque mostra a atratividade do projeto, né? A gente tem buscado um equilíbrio entre o que a gente precisa entregar para a população e também o que dê sustentabilidade aí para o operador. E você acha que existem alguns desafios para a implementação desse projeto? Se tem algo que o setor poderia contribuir de uma forma mais assertiva, mais direcionada? E nesse sentido também queria saber, existem as rodovias federais, né? E como é que isso pode ser endereçado, né? Tem algum desafio que deva ser enfrentado e solucionado, não? O principal desafio a gente conseguiu superar agora, né? Então foi essa negociação com o governo federal, invertendo um pouco a lógica que a gente conhecia no país, né? Então a União delegando rodovia para o ente subnacional. Então esse é um modelo que o Estado de Minas também está trabalhando nesse sentido, né? E eu acho que então isso está superado já. A gente teve uma etapa bastante importante de discussões com o governo federal, com o Ministério dos Transportes, com a própria NTT. A gente procurou conhecer os projetos Rota dos Cristais, os projetos do governo federal e também de outros estados e trazer para o nosso projeto que a gente entendia que fazia sentido, né, para melhor construção, para melhor entrega, para que a gente pudesse realmente, para além, né, de ter um bom projeto, trazer atratividade. E, sem dúvida nenhuma, o mercado sempre contribui. A gente, daqui para a publicação do nosso edital, com certeza a gente vai ter alterações. O mercado sempre traz a sua experiência aí, a sua visão, e isso é normalmente incorporado aí ao projeto. A gente já passou por essa etapa bastante importante, então nesses últimos meses a gente também fizemos algumas discussões e absorvemos aí também, né, dos colegas de outros estados e do governo federal essas contribuições que a gente sabe que trazem um melhor resultado, né, no nosso projeto. Mas você trouxe um ponto muito relevante, que são as inovações tecnológicas, né, que têm que ser endereçadas. E a gente tem 2 exemplos relevantes aqui, que são o Free Flow e a HS Win, que foram objeto, inclusive, de sandbox regulatório, e foi algo que também foi feito com sucesso pela ANTT. Recentemente, a gente teve a aprovação, né, do Inmetro, do projeto de HS Win, e eu acho que, enfim, já é um caminho relevante andado, que pode ser, inclusive, replicado. Free Flow também, né? Foi algo que muito relevante que a gente pensou e acho que está dando muito certo. E daí, isso tendo sido regulamentado, direcionado, solucionado pela agência reguladora, isso vai ser replicado e a gente vai estar muitos passos à frente, né, para novos projetos. E aí, até complementando, a gente tem esse grande projeto
que, enfim, já está aqui no pipeline, já está rodando. Você acha que até esse ano já sai o edital? Como é que está? Sim, a gente publica o edital em setembro e nosso leilão já está marcado para 12 de dezembro na B3. Então, espero que realmente todo mundo corra, olhe o nosso projeto, porque a gente pretende fazer o leilão ainda esse ano, né? Já está com essa agenda na B3. Ah, bom. E para projetos futuros? O que vocês têm pensado, inclusive, para garantir a atratividade, a sustentabilidade dessa agenda no Mato Grosso do Sul? Karina, dando um passo assim um pouquinho atrás, né? Acho que garantir sustentabilidade para essa agenda, acho que começou um pouco lá no início, né? Em 2015, porque era um estado que não tinha nenhuma concessão, não tinha nenhuma parceria público-privada. Então, isso impôs aí um desafio muito grande, que eu acho que vai muito ao encontro do que a gente conversou hoje, do que a gente tem ouvido desde ontem, que é a sustentabilidade. Como que a gente, para além de apresentar bons projetos, né, o que a gente entrega e como a gente atrai um bom mercado. Então, esse risco reputacional, ele de fato existia, porque não era o Estado preparado para isso. Então, a gente passou por uma etapa muito importante de governança pública, de trazer as secretarias envolvidas, de fortalecer a agência de regulação. A gente criou mecanismos muito relevantes para a execução dos contratos, sejam eles de PPPs ou concessões, que são o nosso comitê de governança. E seguindo muito a linha, né, do que a gente estava ouvindo no painel anterior, da consensualidade, né? Então ele tem esse papel e ele tem funcionado muito bem nos nossos projetos. Então, como foi dito pela doutora Inês, né, nada melhor do que colocar à mesa as duas partes, e a gente tem um membro independente que participa desse comitê, e ele tem conseguido identificar possíveis problemas, ele acompanha a execução do contrato em alguma medida, e tudo isso para que a gente evite, né, para que a gente não deixe o barco afundar, e se virar, que a gente consiga encontrar, né, no menor tempo possível como corrigir essa questão. Então, e uma série de outros instrumentos também, normativos que a gente fez, que são marginais a esse projeto, mas que são absolutamente importantes, né, para a sustentabilidade. Então, essa governança, ela está bem regrada, ela está bem instalada no Estado. Eu acho que isso é o principal ponto aí, né, para antes da gente entregar um projeto que se pretende, né, executar durante 30 anos. Mas sabe que você tocou num ponto relevante, que é a discussão técnica, né, com o mercado. A agência reguladora tem esse papel também fundamental, secretarias até de infraestrutura, no sentido de garantir essa interlocução. A gente tem visto cada vez mais, né, que essa interlocução faz a diferença, inclusive para aprimoramento dos projetos e para a escolha de um bom player. Né? A gente até tem falado em alguns dos nossos eventos, falando que antes a gente tinha uma atuação da agência comando-controle, né? Enfim, a gente teria, a ideia era, não só a ideia, mas enfim, a principal finalidade era verificar, enfim, quais que haviam sido os não cumprimentos de obrigação de contrato, e aí isso trazia penalidades, um fardo regulatório muito, muito importante, e isso acaba até desviando o foco da regulação. E a gente tem visto hoje, especialmente a atuação da NTT, no sentido de uma regulação, a gente fala hoje em dia, né, de a responsividade, né? O que se pretende é um alinhamento de interesses entre o setor público e o setor privado, que é a solução. Como eu disse, né, o sucesso do projeto também é a gente afastar essas eventuais incongruências e até penalidades. É importante a gente achar esse ponto aí de alinhamento que acaba fazendo a diferença, mas muito importante. Eu queria também agora, Renata, ouvir você, agora como financiador, né? A gente tem alguns desafios, mas acho que a gente, como eu disse aqui no início, a gente aprimorou, né? Acho que a maturidade e as experiências vivenciadas, elas acabaram trazendo uma realidade que determinaram revisitar
alguns pontos e o risco foi algo que a gente discutiu bastante também aqui, mas que ele teve que ser endereçado. E aí queria entender o que você acha? Houve uma evolução efetiva? Tem algo que tem a ser melhorado com relação à classificação de riscos nos projetos de infraestrutura de concessão de rodovias? Bom, Karina, primeiro eu quero agradecer a presença e fazer a rasgação de seda que eu preciso, porque esse é um painel aqui de pessoas que me moldaram, né, e me ajudaram no crescimento profissional, assim, e eu sou muito grata a todos aqui, enfim, então, e ainda ficando ao final, o que eu percebo é que me cabe o papel aqui quase da resenha, né, porque eles já foram, assim, muito claros, né, ao demonstrar evoluções contratuais, né, relevantes. E se a gente pega um pouco do que foi dito no primeiro painel, então, acho que a gente consegue acompanhar talvez dois fatores muito evidentes, que é uma evolução na dinâmica da interação entre poder concedente e concessionária, buscando de uma forma mais ampla, né, e eu já entro no específico, facilitar o diálogo, como também ações contratuais e regulatórias sob medida conforme o perfil de cada ativo, né, passando a uma compreensão, hoje com um portfólio muito grande de projetos, de que eu não posso tratar todos os ativos de forma igual. Então, quando eu entro na especificidade do tratamento poder concedente regulatória, a gente vê um aprimoramento das regras, como a Inês muito falou, de consensualidade, que a gente vê evolução contratual. Na primeira etapa, em São Paulo, não tinha nada e, de repente, hoje a gente tem dispute board, mediação, arbitragem, verificadores, enfim, coisas muito grandes nessa linha. Mas, ainda assim, eu vejo espaço de aprimoramento quando a gente pensa na utilização de tecnologia para uma melhora da gestão contratual e, assim, diminuição de conflitos, né? E a tecnologia, ela viria num papel de tentar objetivar e automatizar todas essas discussões, né? A gente já vê também essa evolução nos contratos, mas quando começa a falar, por exemplo, no exemplo do Free Flow, que a Eliane trouxe, se a gente não tem de partida já a ausência da praça e a presença dos pórticos, eu tenho também uma questão a resolver, que é das demolições, o que fazer com aquela área, enfim. E entra, então, num aspecto que foi falado aqui no painel anterior e nesse repetido, o quanto que a minúcia deve estar prevista em contrato, né? E como evitar que essa previsão na minúcia venha depois, ao invés de ajudar, a gerar um conflito, né? E eu até anotei o Marco falando aqui do que o exercício intelectível é uma arrogância, porque é exatamente isso. Às vezes a gente busca ali um esmiuçamento da regra contratual de forma a prevenir a discussão e automatizar, que ela acaba tendo um efeito reverso ou até, enfim, não atingindo aquele objetivo, né? Enfim, então, eu vejo hoje, né, o espaço de evolução, tanto nessa lógica de tentar de alguma maneira otimizar e usar a tecnologia em favor de uma automaticidade e gestão contratual e monitoramento, enfim, e isso tendo impactos no usuário, quando também você melhora efeitos que reverberam em segurança, enfim. Como, pegando ali um link para a ideia de sustentabilidade mesmo, as ações sob medida conforme o perfil de cada contrato, né? E aí entrando, como o secretário Rafael falou, nas preocupações que começam a entrar para aqueles contratos que, a primeiro momento, não se sustentam sozinhos e precisam, portanto, de uma parceria público-privada para que eles sejam viabilizados. E entram, então, novas discussões, como as discussões das garantias, utilização de fluxos ou estoques, que é sempre ruim, né, para enfim, trazer o ambiente de garantia ali para que o privado possa ter a tranquilidade de entrar no projeto, enfim, sempre por aí a perspectiva de se pensar, né?
Mas sabe você falou no início sobre a tecnologia, eu acho que um grande desafio do modelador também é prever no contrato uma obrigação que não se torne obsoleta no futuro. Né? Porque assim, a gente vê, quem se pensou há algumas décadas atrás no free flow? Né? Então as concessionárias já tinham as praças de pedágio físicas, e aí surgiu a obrigatoriedade do free flow nos projetos que já existiam, então como solucioná-los. Então a agência tem que ser também tempestiva no sentido de falar como que eu vou solucionar. E é importante que o contrato preveja de uma forma que depois não ingesse uma obrigação, que essa obrigação inicialmente prevista, ela depois seja desnecessária de ser cumprida, porque houve uma evolução tecnológica que faria mais sentido. Então, acho que esse desafio tecnológico também tem que levar em consideração esse espaço. Por isso, a importância do modelador prever uma forma de solucionar a inovação tecnológica quando ela surgir. Mas agora, mudando um pouquinho do tema, eu queria falar sobre o mercado de capitais. A gente viu, no início, houve uma grande inovação nos processos de financiamento de infraestrutura, que foi a criação das debêntures de infraestrutura. Né? No início do ano, a gente teve a publicação de uma lei, então, criando as debêntures de infraestrutura, que são emitidas pela própria SPE, responsável pela execução do contrato de infraestrutura. E aí depois, enfim, eu acho que é uma grande inovação, ela foi depois objeto de uma regulamentação por meio de um decreto, e aí agora recentemente a gente teve uma discussão com o setor, uma portaria que foi emitida pelo Ministério dos Transportes, regulamentando a forma e a emissão dessas debêntures de infraestrutura. Houve uma grande discussão no que tange ao cumprimento de algumas regras de sustentabilidade. Né? E aí eu queria entender o que você acha com relação a essas determinações de cumprimento de regra de sustentabilidade. A gente tem, inclusive num painel anterior, a gente falou que a sustentabilidade também já é prevista, não só em contratos de concessão. A gente tem uma concessão recente na Rota do Pará, que são mais ou menos 500 quilômetros de concessão, e aí tivemos uma discussão com o pessoal da Rota, eles falaram, o nosso contrato já começa sustentável, a gente já tem obrigações de sustentabilidade para cumprir de início. E a gente vê, então, que isso também tem que ser levado em consideração pelo mercado de capitais. O ministro falou ontem também que, no final das contas, a gente precisa garantir. A gente tem uma portaria do início do ano que prevê que 1% do projeto seja direcionado à sustentabilidade, e a gente vê que isso tem acontecido na prática cada vez mais, a sustentabilidade surgindo. E aí, queria entender como que você vê essa necessidade, enfim, de previsão de sustentabilidade para a emissão de debêntures de infraestrutura. Esse é um tema muito caro ao banco, né? Evidentemente. A gente, no último ano fiscal, a categoria Climate, ela é acompanhada e ela gerou mobilização na IFC somente de mais de 2 bilhões de dólares investidos, né? Enfim, então, esse é uma meta que a gente vê frequente em financiadores e que os estruturadores têm, a gente como multilateral, obrigação, inclusive, de trazer para os contratos. Né? E é isso, é importante para a gente ver as agências reagindo bem a isso, inclusive. Né? A NTT, no mês passado, fez a audiência pública do plano de sustentabilidade. Esse é um plano que ele vem a incentivar as ações, né? Ele inclusive traz para dentro as concessionárias vigentes de uma forma a mostrar que eu não quero só para o futuro, eu quero para já, né? E eu quero te incentivar e te dar elementos para que você incorpore isso, né? E no último painel que eu tive o prazer de dividir com o Marco, ele mesmo reforçou muito isso, da necessidade de que o CAPEX ele também abranja efeitos climáticos, né? Que ele tem que ter a resistência aos efeitos climáticos. Então, hoje é um assunto que não fica fora da pauta. E esse é o tipo de cláusula que ainda a gente não vê muita maturidade para se inserir em contratos, embora elas já existam. Em São Paulo mesmo já tem um clausulado sobre resiliência e sustentabilidade. Mas tem um campo aí muito grande a se buscar e que certamente vai ter todo o incentivo dos multilaterais para que ele seja perseguido. Então, mesmo essa garantia que o Rafael comentou, que o Banco Mundial vai prestar para o Estado de São Paulo para o programa de mobilidade, ela está condicionada ao atendimento de padrões de desempenho da IFC e outros de sustentabilidade
que ela só conseguiu ser prestada agora porque sabe que o estruturador exige esses padrões, né? Então, uma ação como a NTT trouxe, de trazer um plano de sustentabilidade, que ele nos convidou a discutir e nos convida, inclusive, pela resolução a participar do comitê, é visto assim, com muitos bons olhos para a gente, porque vem a facilitar esses instrumentos futuros, seja de garantia ou financiamento, a ser espalhados aí nos programas futuros de concessão. É uma outra realidade que se impõe, né? A gente prevê esses mecanismos. Mas, puxa, pena, a gente está aqui com o tempo quase se esgotando, por isso eu queria passar para as considerações finais, enfim, para vocês falarem de projetos, o que vocês entendem que pode ser melhorado, aprimorado, e também dar aqui o recado do setor. Por favor, secretário, se o senhor puder começar a falar aqui das considerações, fica à vontade. Não, eu só queria aproveitar esse tempo e esse palco aqui, na verdade, né? Acho que o programa de concessões de São Paulo é um sucesso graças às concessionárias, apesar do Estado, né? E acho que, né, tem um gigante de São Paulo que está se aposentando, né? Um cara que trabalhou muito e fez muita coisa por São Paulo. Renovias foi várias vezes a melhor concessionária de São Paulo, e eu queria, né, agradecer e homenagear, né, nosso amigo Baú, um gigante aí. Obrigado por tudo que você fez, e que essas férias durem pouco e você volte para o setor, porque a gente está perdendo muito sem você. Obrigada, secretário. Muito importante essa sua colocação mesmo. E agora, por favor, Marcelo, quais são as suas considerações? Fica à vontade. Queria comentar que a gente tem, não falei de projetos aqui na minha fala, né, mas a gente tem 3 projetos muito próximos aí nos próximos meses, né, neste Sai mês, nesse ano ainda, não? agosto, setembro e outubro, né, temos os 3 leilões e Mas temos eu digo dos que possibilidades estão ainda, que acabaram de ser aprovados aqui no ainda TCU. para Sai o esse final do ano? ano, para dezembro, né? Até a Eliane citou uma data aqui, eu fiquei pensando, será que a minha data Será que está vai reservada coincidir? na B3 mesmo? E eu acho que é no dia seguinte, inclusive, a nossa, né? Mas enfim, a gente tem essa possibilidade ainda, né, de colocar mais 3 lotes ao menos até o final do ano, que seriam os lotes, a Rota Verde, né, o CN1, o Paraná 13 e o Paraná 6 ainda, né? Então tivemos ontem o acordo, inclusive, do Paraná 13 e 6, né, e os CN já tinham saído recentemente. Então é muita coisa aí para acontecer ainda, o segundo semestre pretende ser muito agitado, e também os processos competitivos de soluções consensuais, né? Então a gente tem todo o sigilo lá, mas isso é algo que já vem sendo dito, né, de que esses processos, os 3 primeiros, Eco 101, MS Via e Fluminense, serão levados ao mercado, faremos um teste de mercado, né, das condições que foram pactuadas ali no âmbito das comissões, e isso se pretende fazer ainda esse ano, a depender naturalmente da tramitação, finalização da tramitação no Tribunal de Contas. Então é um ano aí que promete muito, e a gente vai ter inovações, né, nesse processo de solução consensual, que tem nos ensinado muito a ter o olhar também do outro lado, da concessionária, né, sentar frente a frente, entender as dores, onde o calo aperta. Acho que nos engrandece até para também os desafios que a gente tem para a nova carteira de concessões e para a regulação, né? Eu fui falar de regulação responsiva, que é um tema que está no nosso horizonte, o free flow, a gente fica olhando para as experiências aqui, Eliane, enfim, tocando Rio Grande do Sul, né, São Paulo, e sabe que a gente tem que dar o nosso passo ali quanto ao free flow também muito em breve. E temos então essa jornada aí a cumprir, né, a continuar avançando na nossa carteira de concessões. Ótimo, muito obrigada, viu, Marcelo? Eliane, por favor, suas considerações finais. Eu acabei não falando também, né, dos nossos futuros projetos, mas a gente está fazendo pré-viabilidade de novas concessões também, também de PPPs. A gente fala aí de um estado que cresce, se desenvolve, né, índices exponenciais, aí, são 7% ao ano de crescimento, né, e a gente tem o agronegócio aí como, né, um setor bastante resiliente e forte. Essa região do nosso novo lote, ela é conhecida como a Rota da Celulose. A gente tem aí as maiores usinas de papel celulose do mundo. Então, a gente precisa ter um olhar, e a gente tem uma responsabilidade também em relação ao que a gente está fazendo, né? A gente tem uma parceria agora com o Banco Mundial em desenvolvimento, onde a gente vai implantar, a gente já teve essa experiência no passado e agora renovando, o CREMA DBM, CREMA PPP também,
Então, enxergar também manutenção resiliente das nossas rodovias e enxergar o Estado como um todo, né? Então, acho que a gente está fazendo o nosso papel aí com bastante responsabilidade e a gente sozinho não vai a lugar nenhum, né? A gente precisa do bom mercado aí como parceiros nossos projetos e quero dizer que o Mato Grosso do Sul está preparado para recebê-los e convido a todos a contribuir no nosso projeto que já está disponibilizado em consulta pública. Obrigada. Muito obrigada, Eliane. E agora você, Renata, por favor, quais são as considerações finais? Eu só tenho a elogiar aqui aos entes pela perseverança e em tocar esses projetos diante de muitas restrições ou dificuldades, inclusive de opinião pública, né? Enfim, então a gente sabe a dificuldade que é colocar à rua cada projeto, né? E toda aquela força que a gente tem que lutar contra. Então eu aplaudo e espero que o pipeline continue robusto assim, e cada vez mais trazendo modernidade para as nossas rodovias, né? Ótimo. Mas olha, agradeço muito a presença de vocês. Sempre uma honra aqui da BCR ouvi-los. A gente vai estar sempre à disposição, mas eu só reitero, a parceria, né, o sucesso de um projeto é a escolha de um bom player e uma regulação com governança, transparência e compliance. Muito obrigada, viu? A gente vai estar sempre à disposição aqui para contribuir o que for necessário. Obrigada. Nossos agradecimentos especiais. Vamos fazer uma foto oficial do grupo aqui à frente do painel.